obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos proporcionado, ó Pai, grande aprendizado. Muito obrigada, Senhor, pela vida do Bruno, Senhor, que tem sido instrumento teu, ó Pai. Que ele continue, Senhor, tendo o coração aberto, Pai, e exercendo o chamado que o Senhor tem colocado na vida dele, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós louvamos e glorificamos o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você puder acompanhar comigo, Salmo número 19. Salmo 19, nós vamos ler todo o Salmo 19. São 14 versículos, onde a palavra de Deus diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de tão grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Até aí a palavra do nosso Deus. Nós vamos orar, pedindo agora por nós que vamos ouvir essa palavra, essa lei que restaura a alma, e logo após eu vou passar a palavra para o pastor Judiclei. Cadê o presbítero Daniel, que estava aqui com a gente? Daniel, aparece aí, cara. Ore por nós, meu irmão. Estou na área. Está na área? Então, peça a Deus agora por nós, por favor. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, Deus. Semana tem sido abençoada, Deus, com tantas pessoas de fora, Deus, participando conosco, os preletores de fora também, que têm sido instrumentos do Senhor, Deus, para nos abençoar. E hoje, em especial, nós pedimos pela vida do pastor Judiclei, que ele possa falar aos nossos corações, ó Deus, a palavra do Senhor, e que nós possamos, ó Deus, aprender com ele, e que nós possamos viver uma vida, Deus, correta, uma vida digna, e que as nossas famílias, ó Deus, possam ver através de nós, ó Deus, que o Senhor habita no nosso coração e que nós possamos buscar, ó Deus, mudar aquilo onde estamos errando, Deus. Que esta semana possa servir como uma semana confrontadora, ó Deus, em que nós possamos reconhecer nossos erros e possamos agir de maneira melhor com a nossa família, Deus. Pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastorzão, vou fixar aqui a sua tela. Eu preciso dar um aviso aqui, eu sempre tenho feito esse aviso. Desligue os microfones, por favor. Porque isso ajuda. Às vezes o pastor está falando e alguém entra e o microfone está aberto e dá ali uma interferênciazinha. Pastor, abre o seu microfone, por favor, que está fechado. Abra ele aí. Conseguiu? Ok. Perfeito, perfeito. Coloquei para gravar. Deus abençoe. No final, a gente abre aí para o momento de perguntas. Tá joia? Maravilha. Um abraço, pastor. Antes de tudo, eu queria agradecê-lo, Bruno, pelo convite. É uma honra poder servi-los e eu fico também muito agradecido por suas palavras de encorajamento.
Eu também tenho muito respeito e estima por você. Nós temos uma turma muito especial de alunos aqui no Seminário Martin Bucer e é encorajador para os professores saber que há muita gente séria disposta a conhecer mais para melhor servir. Conhecimento não é um fim em si mesmo, conhecimento é um meio. Santo Agostinho dizia que nós estamos construindo o edifício do amor. E o conhecimento é o andaime. Quando o prédio ficar pronto, a gente dispensa o andaime e fica só com o prédio. Então, o conhecimento deve quebrantar nosso coração, nos tornar mais simples, mais parecidos com Cristo. E eu louvo a Deus pela vida dos alunos do Martin Bucer, dentre os quais você. Temos visto aí a graça de Deus operando e abençoando a vida dos irmãos. Eu oro para que a Quinta Igreja Presbiteriana de Itaperuna e as igrejas que também estão participando aí, os irmãos todos, sejam abençoados pela palavra que nós pretendemos compartilhar com os irmãos. Eu pretendo ler 2 textos no Antigo Testamento, em Juízes, último capítulo, Josué e Juízes, perdão. Vou pedir até vocês que abram, então, o texto, mas antes de ler, eu queria compartilhar com vocês uma história. O texto é Juízes 24, e Josué 24, perdão, e Juízes capítulo 2. Mas antes de ler o texto, a Nova Zelândia é um país que fica na Oceania, e é o segundo maior país daquele continente, né? Tem a Austrália, que é o país maior, e a Nova Zelândia. É uma região muito bonita, e ela foi colonizada, toda aquela região, pelos ingleses, né? Boa parte da colonização, século XIX, foi pela Inglaterra. Tanto é que a língua oficial, tanto da Austrália quanto da Nova Zelândia, é o inglês. E os britânicos e outras nações que por lá passaram evangelizaram aqueles países, né? E havia um expressivo número de cristãos, tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia. Eu mesmo cheguei a conhecer alguns, em alguns momentos aí, viajando e tal. Mas eu tenho uma informação que é impressionante e tem a ver com o tema que eu quero compartilhar com vocês. A informação é a seguinte: nós temos um presbiteriano muito bom, né, um servo piedoso trabalha lá, que é o João Petrocelli, brasileiro, pastor presbiteriano na Nova Zelândia. Em 1950, havia 1,5 milhão de cristãos professos na Nova Zelândia, que é um país relativamente pequeno, é uma ilha, né, praticamente. Ou seja, 1950, 1,5 milhão de cristãos. Em 2010, 60 anos depois, o número caiu para 350 mil. Ok? Em 20 anos, essa foi a pesquisa que foi feita por uma junta de missiologia, se nada for feito, a Igreja Nova Zelândia vai fechar as portas. Porque desse número de 350 mil e continua ladeira abaixo, boa parte é de pessoas adultas e idosas. Você entra nas igrejas, pouquíssimos jovens, pouquíssimas crianças. Razão pela qual está havendo um movimento de revitalização e plantação de igrejas na Nova Zelândia. A pergunta é, o que está por trás disso? Não tem resposta simples, né, para não cair aqui em algum erro, como a secularização na Europa, as igrejas também sofreram um processo de secularização naquela região do mundo, mas uma das razões pelas quais o número de cristãos da Nova Zelândia caiu significativamente se deve por conta da inabilidade dos cristãos de fazer dos seus próprios lares o seu primeiro e mais importante campo missionário. Deus não tem netos. Ou os nossos filhos pertencem ao Senhor, no sentido de que nasceram de novo, ou eles não são crentes. Deus não tem netos. Então, qual é o meu objetivo hoje aqui? Conversar com vocês sobre a necessidade de transmitir aos filhos a herança da fé. Você pode estar se perguntando, bem, mas eu não sou pai, eu não sou mãe, ou já passou dessa fase, meus filhos já são adultos, têm a vida deles. Bem, nem todos são pais,
mas todos nós somos filhos, e nós precisamos criar nas nossas igrejas uma cultura de catequese, de discipulado, de evangelização das crianças e adolescentes, preparando as futuras gerações para comunicar e transmitir a tocha do evangelho. Quando aquele pastor batista da Geórgia, chamado Voddie Baucham Jr., escreveu um livro, Pastores da Família, ele escreveu alguns bons livros sobre família, já que estamos aí na Semana do Lar, surgiram as obras dele, Pastores da Família, O que Você Precisa Ser para Casar com Minha Filha, ele tem 7 meninas, Família Guiada pela Fé, são excelentes livros. E o que é que ele argumenta? Um casamento cristão, o que está em jogo não é apenas a felicidade do casal. O que está em jogo é a tocha do evangelho. Então, o pai e a mãe precisam ser homens e mulheres, né, os pais piedosos, centrados no evangelho, para que criem uma cultura no seu lar em que seus filhos sejam aqueles que vão levar adiante essa tocha do evangelho. Então, às vezes, nós podemos, até inadvertidamente, incorrer no erro de querer ganhar o mundo e perder a própria família. O primeiro campo missionário é a nossa família. Lembra que Jesus disse para o gadareno, né? Senhor, deixa eu contigo. Não, volta para a tua casa e conta o que Deus fez. Né? Então, a nossa família é o nosso primeiro campo missionário. E aí, eu queria conversar com vocês a partir de dois textos que vai mostrar para a gente um erro grave que foi cometido lá atrás e que, por vezes, se repete com frequência no caso da Oceania, lá, né, na Nova Zelândia, e em muitas realidades das nossas igrejas. O que eu tenho aqui no Jardim Botânico de filhos, de crentes que se afastaram da fé, é impressionante. Eu, alguns anos atrás, falando aqui na formatura de um curso de medicina, foi até ali na Presidente Vargas, naquela igreja católica, a Candelária. Igreja lotada, médicos, né? Formatura de medicina, geralmente, muitos médicos, porque boa parte dos que se formam lá são filhos de médicos. Então, eu falei sobre o perfil do médico que o Brasil precisa. Falei, terminou a reunião, a cerimônia, e aí alguns pais vieram me cumprimentar e tal. E um dos pais que me procurou emocionado, dizendo, pastor, eu trocaria o diploma de medicina da minha filha por um certificado de batismo. Eu sou crente, mas eu pequei na maneira como eu criei minha filha. Então, coloquei minha filha em vários cursos, ela tinha que falar 2, 3 idiomas, coloquei nos melhores colégios da Zona Sul do Rio. Minha filha passou, ainda muito jovem, em medicina, para minha alegria. Só que no processo todo, eu achava que a escola bíblica dominical era um apêndice, podia ir ou não ir. Escola, não. Se estiver chovendo, enchente, engarrafamento, tiroteio, não pode faltar a escola. Mas a igreja, né? Estava semana de prova. Ah, pai, não vou à igreja hoje, não. Por quê, minha filha? Ah, porque eu vou ter prova. Tudo bem, fica em casa. Ou seja, a menina foi criando aquela cultura. Filha de crente não é crente. Entrou para a universidade, foi cooptada, porque nenhum professor em universidade é neutro, passa a sua visão de mundo. A menina ganhou asas, não quis mais nada com o evangelho, apostatou a fé. Hoje, uma médica de excelência, segundo ele, né, com residência nos grandes hospitais do Rio de Janeiro, e o médico falando assim, eu pequei nesse processo. Ele não conseguiu, e aí eu sei que há uma responsabilidade pessoal, nós vamos falar sobre isso, mas ele falhou nesse processo de transmitir o maior tesouro que ele podia oferecer à sua filha, que era o evangelho. Então, o maior bem que um pai pode dar ao seu filho não é uma escritura de um bom imóvel, não é um carro zero, não são as melhores escolas, as melhores oportunidades. Essas coisas todas têm o seu valor. Eu sou pai e eu quero dar o melhor para o meu filho. Mas o principal é o evangelho. E as igrejas têm pecado muito. Quando eu digo as igrejas, os membros, os cristãos têm pecado muito nesse processo. Então, observe. Josué, capítulo 24, versos 14 a 16, diz assim. É o último capítulo do livro de Josué, ok?
Agora, pois, temei ao Senhor, serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. O que está acontecendo aqui? Bem, Josué é o líder que assume o lugar de Moisés. Ele, desde o início lá, e Caleb se mostram homens valorosos, servos fiéis do Senhor. Ele lidera o processo de conquista da terra, se estabelece, esse é o último capítulo do livro, então o povo já está estabelecido na terra de Canaã, terra prometida, boa parte da terra foi conquistada. E então, o que é que ele percebe? Os dias dele, ele está chegando ao final, ele falece logo aí, no início do capítulo lá, com 110 anos. Então, ele reúne as tribos todas, os chefes de família, os chefes das clãs e tudo, e ele percebe o perigo. Qual é o perigo? O perigo já tinha sido exposto lá atrás. Cuidado com o paganismo, cuidado para que vocês não sejam influenciados pelos ídolos da terra de Canaã. O Senhor falou através de Moisés, e isso era um perigo, e de fato eles incorreram em toda uma luta, né, em relação a manter-se fiel ao Senhor e não servir aos falsos deuses. Pois bem, então Josué reúne a liderança e fala: olha, vocês precisam tomar uma decisão. Vocês querem servir a Deus ou vocês querem servir aos Balaíns? Ou vocês querem servir a Astarote, os deuses dos amorreus? E aí Josué diz: olha, a decisão é minha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos nos manter firmes e fiéis servindo a Deus. Quando Josué dá essa palavra para o povo diz assim: não, longe de nós abandonarmos o Senhor, nós também serviremos ao Senhor. E o texto vai dizer que aquela geração que ouviu Josué, naquele pacto solene, Josué diz: olha, o Senhor é testemunha do que vocês acabaram de dizer aqui. E eles então fizeram um altar, sacrificaram o Senhor, e aquela geração que está ouvindo Josué se despedir, diz: nós serviremos ao Senhor. Pois bem, aí você pega na sua Bíblia, você vira uma ou duas páginas. Você chega no capítulo 2. Agora vê lá o que está escrito no capítulo 2. Capítulo 2, versos 10 a 11. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Capítulo 2, verso 10. E outra geração, após ele, se levantou e diz o quê? Que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Pergunta: o que aconteceu? O que eu estou dizendo desde o primeiro momento, nesse bate-papo aqui com os irmãos. O que aconteceu na Nova Zelândia, o que aconteceu com aquele médico em particular com quem eu conversei. Uma geração inteira falhou na transmissão da fé à nova geração, no compartilhamento da melhor e mais preciosa herança, que é o Evangelho. Então, aquela geração diz: nós vamos servir ao Senhor. Só que as pessoas passam. Nós vamos passar. E nós precisamos entender o seguinte: as crianças que estão hoje no ambiente da igreja, os adolescentes e os jovens, são eles os futuros líderes, são os pastores, são os crentes salgando e iluminando a sociedade. Se nós não catequizarmos, não instruirmos, não investirmos tempo, recursos, nós vamos fracassar. Então, todo cuidado é pouco nesse processo. Eu estou me dirigindo aqui a um grupo expressivo de presbiterianos. Igreja presbiteriana é uma igreja que eu admiro profundamente. Eu tive o privilégio de conhecer a Escócia, que é o berço do presbiterianismo. E das cidades que lá visitei a cidade de Edimburgo, que é praticamente a capital histórica da Escócia, e é onde praticamente nasceu o presbiterianismo, né? Na igreja, na Catedral de St. Giles, onde John Knox pregou, onde estão seus restos mortais, enfim. E quando eu cheguei ali na igreja,
tem uma avenida chamada Royal Miles, que vai do palácio até o castelo antigo, e no meio fica a igreja. Aí do alto do castelo você olha assim, catedrais e mais catedrais, lindas, cada uma mais bonita do que a outra. Praticamente todas elas não são mais igrejas, não tem culto público dominical. São bares, boates, pizzaria, o que você possa imaginar. Ou seja, a Escócia hoje ela é um cemitério de igrejas. Também um país que os cristãos pecaram no processo de transmitir às futuras gerações o tesouro do Evangelho. O que é que esse texto nos ajuda a entender? Esses dois textos, Josué 24 e Juízes capítulo 2. Pensando primeiro no Josué 24. Os pais precisam consagrar suas vidas ao Senhor, fazer um pacto solene, renovar a aliança, pois não há influência maior na vida dos filhos do que os pais. Repito, a responsabilidade é pessoal. Você pega um homem, por exemplo, como o profeta Samuel, piedoso, um homem de Deus, seus filhos foram maus, né? Não deram sequência ao seu trabalho. Você tem hoje, na história da igreja, no cenário internacional hoje, homens que têm feito um trabalho de grande edificação da igreja, eu poderia até citar alguns nomes aqui, mas vou evitar, cujos filhos não são crentes. Então, não estou dizendo que se você for um homem piedoso, um servo piedoso, uma mulher de oração, se ensinar os seus filhos a palavra, que seus filhos serão crentes, os melhores do mundo. No entanto, é nossa responsabilidade, primeiro, estar no caminho para ensiná-los no caminho. Ou seja, nós precisamos estar no Evangelho consagrados ao Senhor para exercer esse ministério. E esse voto que Josué fez junto com aquelas tribos, né? A ideia aqui é temer ao Senhor e servi-lo com integridade e fidelidade. Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, qual é o processo aqui? Josué sabia que não há neutralidade no campo da fé. Ou nós servimos a Deus, ou servimos aos deuses fabricados por nós mesmos. Calvino dizia que a mente humana é uma fábrica de fazer ídolos. Então, Josué, se você ler o capítulo 24 inteiro, Josué vai dizer, dos versos 1 a 4, Deus escolheu Israel. Então, Israel era o povo eleito soberanamente por Deus. Dos versos 5 a 7, Deus libertou Israel, cativos no Egito, impossibilitados de salvarem a si mesmos, o Senhor os tirou de lá, como diz o texto bíblico, por meio de sinais e maravilhas. Versos 8 a 10, Deus conduziu Israel. Por 40 anos, eles peregrinaram, os israelitas, no deserto. E dos versos 11 a 13, Deus deu a terra de Canaã a eles. A terra prometida, que é um símbolo, né? Um dom de Deus. Pois bem, então todo o capítulo 24 é sobre a bondade de Deus, o que o Senhor fez em favor de Israel, seu povo amado. Então Josué, repito, reúne o povo e diz, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós também, mutatis mutandis, temos esse mesmo perfil de Israel, a Igreja Novo Israel. Nós somos o povo eleito de Deus, não somos crentes porque somos mais inteligentes, porque somos bons, porque temos méritos. Deus nos escolheu para si antes da fundação do mundo. Esse é um mistério da graça. Somos o povo remido por Cristo, assim como Israel foi liberto do cativeiro no Antigo Testamento, lá do Egito, nós também fomos libertos da tirania, de um faraó pior do que aquele. A tirania do pecado, o adversário de nossas almas, a tirania da morte. Fomos libertados. Hoje nós somos peregrinos. Nós estamos aqui caminhando, porque também nós somos o povo da esperança, que aguardamos novos céus e nova terra, né? Então, há uma similaridade, uma continuidade entre o que Deus fez em Israel, com Israel, o que Deus está fazendo com a igreja. Então, nós precisamos, tal como Josué, dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a pergunta é, o que é que significa servir a Deus? O Dr. Warren Wiersbe tem uma resposta interessante. Ele diz assim, servir a Deus significa temer, obedecer e adorar o Senhor. Significa amá-lo, voltar o coração inteiramente para Ele e obedecer por vontade própria, não por obrigação. Ou seja, é ter o coração rendido, afeiçoado.
Não é estar acorrentado junto ao trono de Deus. É fazer com afeição, com amor, com zelo, com dedicação. Nós precisamos amar a Deus, servi-lo com o coração completamente rendido a Ele. E isso significa servir a Deus. Inclusive, a palavra servir, no Antigo Testamento, é culto. Então, cultuar o Senhor, servir ao Senhor, adorar o Senhor, essas coisas todas estão conectadas. Lá no Deuteronômio, capítulo 6, nós temos a Shema Israel, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ou seja, o coração da lei, a regra de ouro da existência humana é conhecer a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Essa é a primeira pergunta e a primeira resposta do Catecismo de Westminster. O fim último, o propósito maior da nossa existência é glorificar a Deus, é gozá-lo para sempre, é ter satisfação plena em Deus. Agora, como é que eu vou influenciar meus filhos, como é que eu vou transmitir a tocha do Evangelho à futura geração, se eu simplesmente sou adepto da religião dominical? Se a minha fé é simplesmente protocolar, eu sou crente por uma razão circunstancial, ou seja, nos falta afeição. Eu não estou falando nem de doutrina. Lembremos, por exemplo, da igreja em Éfeso. Cristo fez uma radiografia da igreja em Éfeso e ele deu laudo. Bons missionários, bons de doutrina, defensores. Eu vejo que vocês não suportam as obras dos nicolaítas, quer dizer que eles tinham ortodoxia e eram firmes para criticar e censurar as heresias que circulavam na Ásia Menor. Ou seja, há uma lista de elogios ali, só que Cristo disse: olha, eu só tenho uma coisa contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. Não vejo afeição no coração de vocês. Essa consagração que Josué está propondo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é fazer coisas. A gente fala de servir, a gente está pensando em alguma coisa que a gente faz, ativismo. Não. Servir é afeiçoar-se ao Senhor. Serviço é uma consequência. É ter realmente o coração rendido. É, de fato, ter a vida consagrada. É ter o coração apegado ao Senhor. O profeta Oséias, denunciando Israel mais à frente, diria o seguinte: vosso amor por mim é como a nuvem de manhã e como o orvalho de madrugada, que cedo passa. Então, boa parte dos fracassos no processo de edificar a casa, de abençoar a família, de ser um marido pastor do lar, de ser uma esposa sábia que edifica a sua casa, de criar os filhos na disciplina, na demonstração do Senhor, boa parte das nossas dificuldades nesse processo de gerência do lar, de vivência no lar, é a falta de piedade, a falta de afeição pelo Senhor. Lloyd Jones dizia que nós precisamos de batismo no amor, né? Ter uma vida realmente plena de devoção e amor pelo Senhor. Nós fomos criados por Deus e para Deus, e o propósito central da nossa existência é realmente viver para a glória de Deus. E Jesus deixou isso claro, quando disse que aquele que obedece aos mandamentos, basicamente estes que os ama. Então, nosso amor pelo Senhor é reverberado pela nossa obediência, pela nossa devoção, pelo nosso desejo sincero de não entristecer o nosso Senhor. Bem, então nós precisamos primeiro consagrar nossa vida ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ter uma visão muito clara de que, de fato, o Evangelho é o maior tesouro e a melhor herança que os pais podem dar aos filhos. Eu estou na região do Rio de Janeiro, que é uma das regiões mais nobres, né, a Zona Sul, né, onde tem as pessoas com um percentual, uma condição de vida melhor. Então, eu vejo muito claramente, assim, no ambiente, no próprio ambiente, aqui na Zona Sul do Rio, das pessoas correndo atrás do vento, né? A vaidade, né? E da bolha de sabão. Então, assim, só materialismo, consumismo, só pensa em dinheiro e na vida confortável. E, às vezes, essa cultura, ela penetra no coração dos próprios cristãos
Então, a preocupação maior passa a ser dar uma vida estável, confortável, deixar alguma herança para os filhos. E, repito, não que essas coisas sejam ruins, mas muitos não têm uma visão clara. Olha, o que o melhor posso oferecer ao meu filho, à minha filha, é o Evangelho. Quem tem o Evangelho tem tudo, quem não tem o Evangelho não tem nada. Nós estamos vendo aí, por esses dias, essa situação muito triste, né? Eu li uma matéria ontem, salvo engano, sobre aquele crime que foi cometido lá em Minneapolis, né? Um grupo de policiais, em particular com o joelho sobre o pescoço de um cidadão negro. O cidadão veio a falecer. Parece até que o rapaz era cristão, ou alguma coisa assim, relacionado lá a uma comunidade, ele evangelizava, enfim, só sei dizer que está um tumulto nos Estados Unidos, né? O próprio racismo, a segregação racial nos Estados Unidos ainda é uma realidade muito forte. Isso tudo é muito triste, mas muita gente está compartilhando, por exemplo, as frases do Martin Luther King, o movimento que ele liderou de luta contra a segregação racial. Na mídia, por exemplo, só nega-se muito o fato que ele era um pastor. Tinha suas nodas, suas fraquezas, não vem ao caso, mas era um pastor. E no sepultamento dele, ele foi assassinado, né, muito jovem ainda. Entrevistaram logo depois a mãe dele, uma senhora chamada Albert King, crente, piedosa, uma senhora, e perguntaram assim, olha, a senhora criou muito bem os seus filhos, em particular o Dr. King, que era o Martin Luther King, qual a orientação que a senhora daria às mães que estão aí assistindo essa reportagem ou que lerão essa matéria? E ela disse, olha, eu diria basicamente uma coisa, eu dei aos meus filhos asas e raízes. Foi a resposta histórica que ela deu. Asas e raízes. Asas significa liberdade. O filho não é a propriedade dos pais. Eles estão sob a responsabilidade dos pais. Nobre e santa responsabilidade. Intransferível. Os filhos não pertencem ao Estado. Os filhos estão sob a responsabilidade dos pais. Nossos filhos pertencem a Deus. Estão sob a nossa responsabilidade. Mas os pais não podem roubar, cessear a liberdade dos filhos. Cada filho tem um perfil, tem suas peculiaridades, individualidades. Então, é preciso que haja liberdade. Então, às vezes, os pais impõem profissões, impõem seus gostos, impõem suas frustrações, às vezes até veladas, né? Poxa, eu poderia ter feito isso na minha vida, não fiz, agora eu vou projetar no meu filho. Cria dificuldades, às vezes, porque como passaram por dificuldades, não querem deixar que os filhos tenham nenhuma dificuldade, então tudo de mão beijada, os filhos não sabem o que é sacrifício, não sabem quanto custam as coisas, enfim, essa é uma questão que a gente não pode ignorar. Então, tem que dar liberdade, mas também raízes, ela diz. Asas, liberdade. Raízes significam os valores, os princípios, respeito à autoridade constituída, não é? Temor ao Senhor, o exemplo e outras coisas que nós vamos compartilhar aqui. Então, ela foi muito feliz na maneira como ela criou seus filhos, apesar de todas as dificuldades que eles tinham, né? Naquele contexto lá, a gente está falando aí de meados do século XX, onde a situação ali, sobretudo no sul dos Estados Unidos, ainda era muito complicada. A gente está vendo que a situação continua, né, em algum grau. Bem, eu queria fazer aqui, irmãos, e eu faço isso de coração, e eu oro a Deus para que, de alguma maneira, repito, embora nem todos sejam pais e nem todos sejam agora ainda mais com filhos numa faixa em que você possa aplicar algum desses princípios, mas, de alguma maneira, esses princípios podem servir, podem ser úteis para a igreja como um todo e que a gente possa reverberar e compartilhar esses princípios, porque isso fará bem, não apenas aos filhos, não apenas às famílias, mas a igreja como um todo e as gerações futuras. Quais são os princípios? Apenas alguns para a gente poder caminhar e talvez abrir para algumas perguntas. O primeiro princípio é o seguinte: faça da sua casa uma oficina onde Deus possa trabalhar na vida de seus filhos. Tudo começa em casa. Não subestime a influência
dos pais no lar. Um lar centrado no Evangelho é a coisa mais próxima do céu que existe. Um lar consagrado a Cristo. Vocês já devem ter ouvido falar de um homem chamado Jonathan Edwards. Foi o grande pregador e, na verdade, o filósofo das Américas, o grande teólogo, né? Pastor congregacional. O último sermão que ele pregou, ele morreu relativamente jovem, estava na reitoria da Universidade de Princeton, e ele foi submetido, ele voluntariamente se submeteu ao teste, uma vacina da varíola, e veio a falecer por conta disso. O último sermão que tem registro da pregação dele é o seguinte, um trechinho. Toda família deve ser uma pequena igreja, consagrada a Cristo e totalmente governada e influenciada por seus mandamentos. E a educação e a ordem da família estão entre os principais meios de graça. Se isto falhar, todos os outros meios provavelmente não terão efeito. Em outras palavras, a nossa família, a nossa casa, o nosso lar tem que ser uma pequena igreja, consagrada ao Senhor. Consagrada ao Senhor. Então, geralmente funciona assim. Eu digo geralmente porque há exceções, graças a Deus. Mas as pessoas vivem durante a semana como se Deus não existisse. O culto no lar, praticamente, o culto doméstico, poucas famílias praticam. Então, de segunda a sexta, uma dieta muito rala de Bíblia, oração, canto congregacional. E aí traz as crianças à igreja aos domingos, quiçá um dia da semana. Meus irmãos, o culto ele tem 3 dimensões. Você e Deus, você e sua família, e você e os seus irmãos, o culto comunitário, via de regra aos domingos. Portanto, a gente precisa consagrar nossa família, ter tempo. E aí algumas recomendações, né? Tomar cuidado com o uso de tecnologias, né? Televisão ligada o dia todo, internet o dia todo. A gente tem que ter aquele tempo para a família, para o culto. Porque a nossa casa é a oficina onde Deus está trabalhando na vida dos nossos filhos. Uma ilustração que pode ser útil para fechar esse ponto aqui. Um missionário chamado John Peter, ele foi fazer missões no Pacífico Sul. No final do século XVIII, início do século XIX. Toda aquela região foi evangelizada, notáveis missionários, batistas, presbiterianos, congregacionais, anglicanos. E ele foi para lá com a família muito jovem, e a esposa e o filhinho pequeno, veio a falecer. Era muito comum europeus morrerem nessas regiões por conta das enfermidades, clima tropical, enfim. As histórias são muito tristes nesse sentido. Muitos deles morreram, que não se adaptaram ao clima, às doenças, enfim. E ele teve que sepultar a esposa e o filho. Ele foi trabalhar numa região muito difícil, muitos aborígenes eram até canibais. Ele volta, então, para a Inglaterra para mobilizar mais pessoas para que voltassem com ele para continuar a obra missionária. E aí ele pregando na igreja, tentando mobilizar as pessoas para que participassem desse movimento missionário, muita gente foi, muitos deixaram a Europa para ir para os mais variados campos missionários. E então, pregando numa igreja na Inglaterra, após o culto, à porta, um senhor disse para ele assim, olha, eu achei até bonita a sua pregação, mas eu, sinceramente, será que Deus não te quer aqui na Inglaterra? Você foi para lá, perdeu sua esposa, perdeu seu filhinho, e agora você está mobilizando nossos jovens para irem com você. O que é que te motiva a deixar o conforto da Inglaterra para ir para as ilhas do Pacífico Sul pregar o Evangelho? E ele deu uma resposta que ilustra o ponto que eu estou apresentando a vocês aqui. É o lar como uma oficina onde Deus trabalha na vida dos nossos filhos. Resposta dele. Foi meu pai que me motivou a falar de Cristo. Meu pai causou uma forte e intensa impressão sobre mim quando realizávamos o culto doméstico. Muitas vezes o vi de joelhos orando pela conversão dos povos pagãos. Ele se derramava em lágrimas e eu via luz no rosto do meu pai. Quando o culto terminava, eu corria para o meu quarto, me ajoelhava diante de Deus e pedia a ele a oportunidade de levar a mensagem de salvação
e me tornar a resposta de oração do meu pai. Um pai piedoso promove piedade na vida dos filhos. A pergunta é: se nós fôssemos tomados para Deus, nosso fôlego último de vida fosse hoje, né? Que legado a gente deixa aos nossos filhos? Né? Essa é uma pergunta que eu faço a mim sempre. Eles veem piedade em nós, o que o pai do John Peter demonstrava, ajoelhando e orando, chorando para que vidas pudessem ser alcançadas pelo Evangelho, está presente em nós. Então, são perguntas sérias com implicações eternas. A gente precisa responder com muita honestidade. Portanto, recomendação pastoral: consagra a sua vida, faz da sua casa essa oficina, onde Deus está trabalhando na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos. Isso vai causar grande impacto sobre a igreja, sobre a sociedade, sobre as gerações futuras. Segundo princípio, faça do seu exemplo o mais eficaz recurso pedagógico. O exemplo é poderoso, é o recurso mais eficaz. Então, alguém já disse que é exemplo, exemplo e exemplo. Para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração, tem que ter o exemplo. E os filhos, longe do que a gente pensa por vezes, eles estão captando e observando tudo, absolutamente tudo. Estaríamos enganados se achássemos que os nossos filhos só entendem certas coisas a partir de certa idade. Então, as crianças elas estão a observar o que nós falamos, o que deixamos de falar, a maneira como nós agimos, a nossa relação com as Escrituras, a nossa relação com a oração, a nossa relação com a igreja, a nossa atitude para com as autoridades pastorais. Tudo isso as crianças estão a observar. E a gente precisa fazer do nosso exemplo o mais eficaz recurso. Não estou dizendo para vestir uma capa de santidade e mostrar para os nossos filhos que somos perfeitos e jamais erramos. Né? E aqui 2 exemplos, um bom e o ruim. Exemplo ruim. Há um evangelista chamado D. White Moody, né? Bem carismático, arminiano, evangelista, pregou muito nos Estados Unidos, até no Reino Unido ele foi. Ele conta, na verdade é o John Pollock que conta essa história num livro biográfico sobre o Moody, que certa vez ele disciplinou um filho porque achou que o filho tinha mentido, e depois de descobrir a história, ele reconheceu que errou. Ele disciplinou o filho duramente, mas ele estava errado. E aí o filho disse, olha, a coisa mais extraordinária que eu lembro do meu pai não foram as mensagens que ele pregou. Foi um dia, meu pai entrou no meu quarto, e o Moody era grandão, mais de 120 quilos, quase 2 metros de altura, aquele homem grandalhão. Meu pai entrou no meu quarto, se ajoelhou lá da cama, falou, meu filho, eu quero que você me perdoe porque eu pequei contra você. Eu já pedi perdão a Deus, agora eu preciso do seu perdão. Seu pai é um pecador salvo pela graça. Isso, a maior lembrança que ele tem do pai. O pai pedindo perdão ao filho. Então, quando eu estou falando de dar exemplo, eu estou falando de apresentar uma capa de infabilidade. Nunca erro, nunca falho. Nós somos pecadores. Os filhos aprendem com os acertos e com os desacertos. A gente precisa ser honesto com os filhos. Esse, então, é um exemplo bom de uma atitude errada que o Moody teve, que depois corrigiu. O Charles Swindoll, um escritor também muito conhecido, ele escreve em um dos seus livros que a memória que ele tem do pai dele é num sábado à noite, ele tomando o filho pela mão, atravessando a cidade inteira, numa cidade rural do sul dos Estados Unidos, para ir numa casa de ferragem, uma espécie de casa de matéria de construção, para devolver o troco a mais que eles haviam recebido do comerciante. Ele falou assim, olha, como aquilo causou impacto, meu pai, para mim. Meu pai, como cristão, ele queria dar bom testemunho para a sociedade. Então, o que é meu, o que não é meu, não é meu. Poderia esperar para dar o troco no dia seguinte, mas o pai falou, não, nós vamos devolver hoje. Foram lá e devolveu. Charles Swindoll
é um servo de Deus com um ministério extraordinário, como escritor, pregador, e, enfim, ter feito um trabalho fantástico. Portanto, minha recomendação, e essas recomendações todas que eu estou dando aos irmãos, faço a mim mesmo, como pai. Façamos do nosso exemplo o mais poderoso recurso pedagógico. O discurso, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, é do diabo. Nasceu no inferno. Nós precisamos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Isso implica dizer que nós precisamos estar, na verdade, no caminho para ensinar aos nossos filhos. Caminhando. Não descanse até ver Cristo sendo glorificado na vida dos seus filhos. Então, a gente precisa perseverar. Por quê? Há muitas coisas difíceis de serem feitas na vida. Criar filhos é uma tarefa dificílima. Não é difícil, é muito difícil. Por algumas razões. Primeiro, porque nossos filhos não são anjos. São filhotinhos de Adão. Não são fáceis. Tem uma natureza inclinada para o mal. Não sou eu que estou dizendo isso, eu estou apenas repetindo o que a Bíblia ensina. Em Adão, todos nós pecamos e herdamos uma cultura, uma inclinação, uma culpa e uma condenação. Diante das dificuldades, nós somos propensos a esmorecer. E nós precisamos manter firmes, constantes. É um processo. Repito, você não tem, e aqui nós somos cristãos de tradição reformada, nós não temos nenhuma promessa de que os nossos filhos serão salvos. Salvação pela graça. Deus dá a quem quer. Qual a minha oração dia e noite? Senhor, salve meu filho. Concede-lhe o dom, a graça. Abre os seus olhos. Faz com que ele nasça de novo. Que ele tenha uma experiência genuína com Cristo. Que ele te ame mais do que qualquer coisa na vida. E, como pai, eu busco fazer a minha parte, no sentido de ser um canal através do qual eu enxergo o evangelho, prego o evangelho, dou testemunho, oro por ele, mas é a graça salvadora que se manifesta soberanamente. Nós temos pais piedosos, cujos filhos não se converteram, e nós temos pais perversos, terríveis, cujos filhos foram santos. Um dos homens mais santos que eu conheço, crente, um pastor extraordinário, filho de um estupro, conheceu o pai com 15 anos de idade. Tinha tudo para dar errado na vida. Nasceu numa favela em Belford Roxo, uma das cidades mais terríveis aqui do Rio de Janeiro. Então, o que eu quero dizer com isso? É graça. A graça soberana e misteriosa que se manifesta em lugares improváveis, em pessoas inesperadas. Agora, o que é que nos compete? Não esmorecer. Então, ministério com criança na igreja. Ministério. Você vai pegar lá crianças difíceis, com pais difíceis. É um ministério. Não é entreter as crianças ali, passar o tempo enquanto o culto está acontecendo. É inculcar a palavra, ensinar o evangelho, é comunicar as verdades da palavra de Deus, com perseverança. Susana Wesley, por exemplo, a mãe de John e Charles Wesley, ela perdeu o esposo e ficou sozinha na tarefa. Esse é o caso de muitas irmãs na igreja. O marido não é crente, é viúva, é divorciada, e agora está com a responsabilidade de ser mãe e pai espirituais para o filho. O caso de Timóteo, por exemplo, que a mãe era piedosa, Eunice, mas o pai era pagão. O caso de, por exemplo, Santo Agostinho, a mãe dele era uma mulher crente piedosa, mas o pai só se converteu na última hora, digamos assim. E Susana Wesley perseverou. A história conta que ela entrava no quarto dos filhos, né? Ela teve muitos filhos, ela colocava as mãos sobre os filhos e orava: Senhor, são teus. Se ajoelhava, derramava lágrimas. Eu quero vê-los crescendo para a tua glória, Senhor. Salva os meus filhos. Desespero de uma mãe que sabia que o maior bem que um filho pode ter não é prata nem ouro, não é diploma para ficar pendurando na parede, nem conta bancária com muita grana. Essas coisas, repito, têm o seu valor, mas o evangelho é tudo, irmãos. Sem evangelho, seu filho é o mais miserável dos homens. Portanto, como tem aí um movimento chamado Desperta Débora, mães de joelho
os filhos de pé. E, por fim, plante a piedade e a devoção no seu lar e você abençoará sua família e gerações futuras. Plantar piedade e devoção. O que significa isso? Repito. Crie a cultura do culto doméstico. Essa pandemia tem despertado muita gente para isso, né? Tá todo mundo, pelo menos até agora estávamos todos em isolamento praticamente total, e muitos lares aproveitaram essa oportunidade e veja o que Deus faz, né? Deus usa até o mal para nos abençoar. Muita aceleração, muito trabalho, muita correria, aí fomos desacelerados, todo mundo em casa, e Deus nos deixou com o que é mais importante, a Bíblia e a oração. Palavra e oração. Quem teve sabedoria aproveitou. Para quê? Ressignificar as coisas. Família, piedade no lar. Então, o culto doméstico pode salvar sua família, pode salvar seu casamento, pode salvar seus filhos. As memórias mais extraordinárias que eu tenho na minha infância é o culto no lar. E o culto no lar não é aquele culto de 3 horas, né, liturgia. Agora entra uma coisa simples. E tem vários roteiros aí na internet, vocês podem buscar. O importante é que aconteça, que tenha uma periodicidade, uma frequência, que seja simples, um canto, lê um texto, um compartilha, tem um tempo junto de oração, isso é extraordinário, gente. Agora, qual o risco que boa parte dos cristãos tem enfrentado? E tem incorrido nesses erros, né? Adoração dominical. Deixa eu ler para vocês um texto. Do mesmo modo que 6 dias de trabalho por semana, sem comunhão com Deus, acabarão destruindo uma hora de culto, ainda que animados, 40 horas de um lar indiferente neutralizará o significado de uma hora na igreja. Então não adianta. Você passa a semana toda, a Bíblia fechada, seus filhos nunca te viram de joelhos em oração, nunca viram você estudando a Escritura. Estou falando de ler um versículo, estou falando de estudar, abrir a Bíblia na sua sala lá, lendo uma literatura, fazendo tempo, gastar tempo, investir tempo com a palavra, em oração com a família. Só no domingo, isso é religião. E agora o que acontece? Ficamos privados disso, acabou. Acabou. Mesmo que tenha as transmissões online, a gente está fazendo aqui, aquele culto comunitário, todo mundo, nós somos privados há quase 70 dias. Então, quem estava só acostumado àquele bater ponto no domingo, ficou perdido, porque não tem uma vida de devoção pessoal, ora pouco, lê pouca palavra, não busca recursos que possa ajudá-lo a crescer, e ficou perdido. Então, assim, a gente precisa criar a cultura de buscar o Senhor em particular, com a família, e isso vai implicar na relação comunitária, no culto comunitário. Ainda há pouco falei para vocês do Jonathan Edwards, os grandes teólogos da fé cristã, e ele era um homem de mente prodigiosa. A Universidade de Yale tem um centro de estudos Jonathan Edwards. O cara escreveu obras de grande envergadura intelectual. É chamado, inclusive, de pai da psicologia da religião, porque ele estudou o despertamento do século XVIII. Um homem brilhante. Mas era piedoso, ele teve muitos filhos, reuniu os filhos para ler a Bíblia, ensinava idiomas para os filhos, né? Catecismo, ou seja, ele investia na família. E o último sermão que ele pregou foi sobre família. Curioso, né? Em 1900, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre os descendentes dele. 1900, ele morreu no século XVIII, quer dizer que 100 e poucos anos depois da morte dele. Olha o que descobriram sobre os descendentes desse camarada. 13 presidentes de universidade, 65 professores, 100 advogados e um reitor de faculdade de direito. 30 juízes, 66 médicos e um reitor de uma faculdade de medicina. 80 encarregados de ofício público, inclusive o ministro do Ministério da Fazenda dos Estados Unidos, 3 senadores da República dos Estados Unidos, 3 prefeitos de 3 grandes cidades e 3 governadores e um vice-presidente dos Estados Unidos da América. Isso no espaço de 100 e poucos anos. Os descendentes dele. Ou seja, então, quando você se preocupa em dar o legado do Evangelho, as demais coisas são acrescentadas, porque o Evangelho enriquece. Por que enriquece?
Em que sentido eu quero dizer isso? Porque ilumina a mente e o coração. Viver para a família, ou seja, seus filhos construírem uma família centrada, equilibrada, né? O encorajamento para a leitura, para o estudo, para a excelência, inevitavelmente vai acontecer progressos, inclusive processos sociais e econômicos, ascensão. Não é a prioridade, mas isso acontece como efeito colateral. Acontece. Por exemplo, a família do Edwards. Então, eu quero encorajá-los e faço isso de coração. Então, só recapitulando aqui, nós precisamos, tal como Josué, dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não apenas isso. Não apenas fazer o pacto, mas o compromisso de inculcar nos nossos filhos, deixar esse legado para que a tocha do evangelho seja passada de geração em geração. Eu encerro lendo Gênesis 18, 19, o chamado de Abraão. Quando a gente pensa no chamado de Abraão, pensa logo, né? Você será pai de uma grande multidão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas em Gênesis 18, 19, está escrito assim, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Abraão foi chamado para ser o pastor da sua casa, para ensinar os seus filhos a temer a Deus. Então, a vocação de Abraão é uma vocação também para dentro do lar, para casa, primariamente para isso. Então, nós precisamos transmitir aos nossos filhos a herança da fé. Se você é pai, mãe, invista tempo nisso. Se você ainda não constituiu família, pense sobre essas coisas. Se já passou dessa fase, seus filhos já são crescidos, já têm vida independente, busque influenciar os seus filhos para que os seus netos sigam nessa direção. Se você exerce o ministério na igreja, tem liderança, converse com os presbíteros, converse com os pastores. Tem que haver um esforço colossal para investir na família. Famílias fortes, igrejas fortes. Famílias saudáveis, igrejas saudáveis. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos dê graça para que possamos ser bem-sucedidos na missão de deixar aos nossos filhos o legado do Evangelho. Olá, pastorzão. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, que bênção. Irmãos, eu estou com alguma dificuldade aqui no computador. Estou usando aqui o celular. Então, você, por favor, quem tem alguma pergunta, se tiver alguma pergunta, manda para mim. Chegou algumas aqui, pastor. Posso fazer aqui? Pode sim, meu irmão. Então, vamos lá. A pergunta que chegou para mim aqui é a seguinte. Quando conseguimos perceber que estamos abandonando o Senhor e experimentando um esfriamento espiritual? Repete, por favor. Repete, por favor. Ficou cortado aqui, peraí. Deixa eu desligar aqui um aparelho. Repete, por favor. Tá legal. Quando que nós conseguimos perceber que estamos abandonando o Senhor e experimentando um esfriamento espiritual? Essa é uma pergunta importantíssima. Eu diria que esse esfriamento, ele nunca acontece da noite para o dia. Ele é processual. Pensa comigo, quais são os elementos presentes no fogo? Você tem carvão, oxigênio e calor. Então, eu sempre digo, você precisa, para manter acesa essa chama da afeição pelo Senhor, continuamente, palavra, que é o carvão, a oração, que é o oxigênio, e essa afeição pelo Senhor que aquece e que te leva até a palavra e a oração. Então, o que acontece? Raciocina comigo. Se uma pessoa perde o apetite, ela está doente. Um dos primeiros sintomas de doença é a perda do apetite. Um pastor amigo nosso estava fazendo uma viagem de Salamanca para Madrid, e aí na estrada na Espanha, ele viu um pastor tocando um
um rebanho, né? Ovelhas. Ele parou o carro. Era manhã bem cedinho, ele começou a conversar com o pastor, se apresentou, disse que era do Brasil e tal. E aí ele perguntou ao pastor, olha, eu sou um pastor de gente, eu sou um evangélico e tal, do Brasil. Como é que o senhor descobre, como é que o senhor sabe que uma ovelha está doente? Ele, o pastor lá, disse, olha, é a coisa mais fácil. Se uma ovelha fica moada no canto e não tem vontade de comer, ela está doente. Então, um dos primeiros sinais de que o esfriamento já aconteceu, está em curso, é a falta de apetite pela palavra. Passo o dia todo na internet. Eu não estou criticando isso, não. Eu acho que tem o seu valor e cada um deve gerenciar o seu tempo de acordo com a sua consciência. Mas o que causa estranhamento é que boa parte desse tempo não é navegando, é naufragando, só bobagem. Não tem tempo para leitura. Gente, a Bíblia não é um livro de curiosidade, a Bíblia é a palavra viva de Deus. É por meio da palavra que a fé nasce, é nutrida, é fortalecida. Então, se você não lê a palavra, não estuda a palavra, você vai ter a sua fé enfraquecida. Você vai ficar desnutrido. E a oração? A oração é a nossa resposta a Deus. Só que a oração é um exercício espiritual. Quando a gente fala de oração, a pessoa fala assim, poxa, eu estou desanimado hoje, vou orar. Aí começa a orar, aí dá aquele sono, aí começa a pensar na comida do dia de amanhã, aí começa a pensar na coisa que tem que fazer, na conta que tem que pagar, a mente divaga. Nós somos assim. Agora, o que acontece? A oração como exercício, você nunca vai ter uma vida de oração se você não começar e não perseverar. Se eu chamar vocês aqui, olha, vamos fazer uma corrida de 21 quilômetros, quem não tem prática não vai conseguir. Você não começa correndo 21 quilômetros. Você faz o quê? Uma caminhada, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Oração é exercício. Um exercício espiritual. Lutero chamou de suor da alma. Então, o que acontece? Um dos sinais de esfriamento, repito, é essa falta de apetite pela palavra, a falta de disposição para orar, né? A falta de oração. E aí você percebe que não há mais afeição. Então, se alguém... quando alguém lhe traz uma boa notícia, você fica muito feliz, muito empolgado, porque aquilo lhe traz alegria. Então, se as coisas do evangelho não te trazem alegria, está faltando afeição ao Senhor. Então, assim, só para fechar, talvez eu tenha falado demais, tempo demais. Então, eu diria 3 sinais. A perda do apetite pela palavra, a falta de oração, que é o oxigênio da fé, e os indícios de falta de afeição por Cristo. Cristo não é o amado de sua alma. Há outras coisas que ocupam seu tempo, sua mente, seu coração. Então, essas coisas acabam sendo bem sintomáticas. Então, cabe aí o autoexame para saber se a gente tem realmente o coração aquecido. E se não está com o coração aquecido, pedir ao Senhor, Deus, aquece meu coração. Eu quero te amar e quero que o Senhor seja o amado de minha alma. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ok. Chegou mais algumas perguntas aqui, pastor. Nessa semana, ouvimos que o sacerdote do lar é o homem. Se ele não toma a iniciativa de um culto doméstico, a mulher deve tomar essa iniciativa? Se sim, como deve ser? Só com os filhos ou ela deve chamar o marido para esse momento também? Isso não é insubmissão? Essa pergunta também é muito importante porque tem sido o drama de muitas famílias. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A responsabilidade dos homens é gigantesca e intransferível. Nós seremos cobrados pelo Senhor. Nós responderemos pelas omissões, pela falta de diligência em liderar nossa família. Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, ambos pecaram, correto? Agora observe o que acontece lá. Quando o Senhor vai ao encontro do casal, ele chama pelo nome de quem? De Adão. Adão, onde estás? Então, o homem ele é responsável pelo seu lar. O homem deveria ser o sacerdote do lar. Esse é o plano ideal. Agora, nós temos 2 cenários.
Nós temos o cônjuge não cristão, o homem natural, que não discerne as coisas do espírito, ele não vai participar. Pode não criar barreiras, pode não criar dificuldade, mas ele não é convertido, ele não discerne a importância nem daquela reunião, daquele culto. Agora, o complicadíssimo é o marido crente, que tem uma fé enfraquecida, que não tem estatura espiritual e que não lidera o seu lar nesse processo. Nesse caso, eu recomendaria à mulher cristã fazer duas coisas. A primeira é ter uma conversa muito franca com seu esposo. Abrir com ele as escrituras, orar com ele, conversar com ele, falar, olha, é o seu papel, essa iniciativa tem que ser sua. E chamá-lo à responsabilidade, né? E encorajá-lo a crescer. A mulher precisa ser liderada por um homem piedoso. Mas, se ele insistir em negligenciar essa tarefa que é dele, aí, no caso, a mulher pode assumir pensando no bem maior, que é a própria família e diretamente os seus filhos, né? E a história está cheia de testemunhos assim, de mulheres que serviram como coluna no lar porque o marido abandonou o posto. Então, não seria insubmissão, na minha visão, se a esposa reunir os filhos, que seja uma criança, 1, 2, 3, quantas pessoas forem, reunir na sala da casa, para um culto, 30 minutos, 40 minutos, ler uma porção dos salmos, compartilhar uma palavra, cantar alguns cânticos, e no próprio culto, orar pelo marido, para que Deus possa constrangê-lo vendo aquilo, para que Deus possa trabalhar no coração dele e assumir o lugar. O que não pode acontecer é todo mundo ficar parado, a mulher esperando o marido não toma iniciativa, passam-se os meses, passam-se os anos, passam-se as décadas, as coisas são perdidas, né? Então, assim, respondendo diretamente, eu não vejo como submissão, eu acho que ela pode ser reputada como mulher sensata e sábia que está assumindo involuntariamente, né, porque ela deseja, mas porque o marido está negligenciando a função dele. Então, se for o caso, minha irmã, faz o culto lá com sua família. Eu vi muitas vezes dentro da minha própria casa. Perfeito, pastorzão. Nesta mesma linha, uma pessoa pergunta assim, quando o marido não é cristão, a responsabilidade é só da esposa na educação dos filhos à luz da palavra de Deus? Deus não vai cobrar dele uma vez que ele não é cristão? Ele vai ter alguma responsabilidade diante de Deus? O marido, o chefe do lar, tem sempre responsabilidade, né? O casamento é uma missão. O casamento é um ministério. Então, a figura do pai, a figura do homem, na estrutura e na ordem social, é importantíssima. Isso está provado, documentado, que lares onde as crianças crescem a figura de um pai acaba tendo mais dificuldades do que aqueles lares onde o pai está presente. Repito, não estou falando do pai perfeito, do demiurgo, do semideus. Estou falando da figura do pai presente e tal. Agora, citando aí o John Mackay, você não pode cobrar de um homem não crente que ele tenha mente cristã. Então, ele é responsável por dar exemplo de bom caráter, de honestidade, de integridade, de valorizar o trabalho, né? Enfim, ele tem algumas responsabilidades que são da esfera, não é, comum. Os valores morais, né? O código moral está no coração do ser humano. Não precisa ser crente para saber que mentir é errado. Então, pai, cristão ou não cristão, nunca deve mentir para os seus filhos. Então, ele tem algumas responsabilidades. O pai, por exemplo, tem que imprimir nos seus filhos o valor do trabalho, né? Entre outras coisas. Agora, as dimensões de natureza espiritual, por exemplo, amar a Cristo, um pai não crente não pode ensinar o filho a amar a Cristo se ele mesmo não conhece nem ama o Senhor. Então, nesse caso, é a mãe cristã, é o cônjuge cristão que tem que ensinar os valores do Evangelho, amar o Senhor, a importância da igreja, né? A valorização do ambiente do lar. Enfim, alguns princípios são mais específicos e que só o remido, só o cristão, a pessoa regenerada, pode passar para os filhos. No caso aí, se for a mulher cristã, ela tem essa responsabilidade maior, porque o marido não crente não conhece, não
não pode ajudar nesse sentido. Ok. Pastorzão, uma outra pergunta é a seguinte: uma dica boa para os pais de primeira viagem que ficam apreensivos todas as vezes que pensamos sobre o processo de educação e ensino do filho, é a certeza que só ele pode tomar a decisão por Cristo. Não é isso? Uhum. Foi aquilo que o senhor falou, né? Filho de peixe é peixe, mas filho de crente, né? Não é crentinho, é nessa mesma, é a mesma linha, né? Eu vou dar uma sugestão para vocês. Essa questão, mais uma vez, as perguntas são excelentes, todas elas. Eu queria indicar para vocês, no site, no YouTube da Igreja Batista do Jardim Botânico, tem 2 sermões que eu preguei. O primeiro chama-se Pais em Crise e o segundo é Pais em Paz. Então, eu vou tratar nesses 2 sermões justamente esse dilema. Muitos pais apavorados, a gente começa a falar assim, responsabilidade, os pais ficam apavorados. Meu Deus, eu não vou conseguir, e agora? Então, eu trabalho sobre a ideia do pais em crise e como é que um pai pode ter paz? Então, assim, quais são as responsabilidades que tiram o peso de sobre ele? Repito, a questão da responsabilidade pessoal, né? Então, para responder com mais propriedade, demandaria tempo, então recomendo entrar na Igreja Batista do Jardim Botânico, coloca lá no YouTube, procura lá Pais em Crise, Pais em Paz, tem 2 sermões lá que podem ajudar nisso. Eu sei que não é tarefa fácil, eu tenho um rapaz que na semana que vem vai completar 16 anos, né? Estou com um adolescente em casa, estou ficando velho. E a gente conversa sobre tudo, ele é muito tímido, mas a gente bate papo, a gente conversa, e eu tenho orado por ele, vou de manhã, sei lá, no quarto dele, imponho as mãos, oro com ele. E não é tarefa fácil, mas filhos são bênção que Deus nos deu. Os filhos são bênçãos de Deus para nós, e nós amamos nossos filhos, queremos o melhor para eles, e a doutrina da soberania da graça nos traz conforto. Tudo que Deus faz é sempre bom, justo e perfeito. Senhor, concede graça, fazer a nossa parte, repito, ensinar o evangelho, dar bom testemunho, quando estiverem sob a nossa autoridade, permite sempre que eles estejam expostos à pregação do evangelho, em casa, na ambiência da igreja. Agora, a conversão, a regeneração, o crescimento espiritual, aí envolve também a responsabilidade de cada um dos nossos filhos, que também responderão diante de Deus, né? O senhor acha que essa pandemia é uma oportunidade que Deus está dando para os pais deles reavaliarem o seu papel em relação à educação dos filhos, a educação cristã, que muitas vezes é transferida para a igreja? Alguém deu um exemplo, acho que foi o Samuel Vieira, que pregou durante essa semana, dizendo que o pai chega no seu carrão na igreja dele e deixa o filho e vai jogar tênis. E ensine o evangelho para ele. E essa pandemia é uma grande oportunidade de reavaliar isso aí? Eu estou convencido, absolutamente convencido, de que essa pandemia, embora esteja deixando um rastro de destruição, de morte, de desemprego, muitas coisas ruins, também é uma grande oportunidade para repensar muita coisa. O mundo, nos livros de história, estará escrito lá. Antes da pandemia do Covid-19 e depois. Vai ressignificar bastante coisa. E pensando na igreja, em particular na figura dos pais, a gente não pode desperdiçar as oportunidades. Então, vale a pena reavaliar, né? Eu repito, nós somos desacelerados. A gente não queria, fomos parados, forçados. Parou. E aí perguntar, o que é de maior importância? Eu trabalho por quê? Para quê que eu levanto de manhã e vou para o trabalho? É só para ganhar o dinheiro e trazer o pão para a mesa? Qual é a minha vocação? Se hoje eu fosse acometido dessa enfermidade e o Senhor me chamasse para si, qual é o legado que eu deixei para meus filhos? Qual é a memória que ele tem ou eles têm de mim? A gente tem que responder essas perguntas, que não são fáceis, mas a gente tem que conversar sobre isso, em família,
chamar uma pessoa mais próxima, um amigo, bater um papo sobre esse assunto, os próprios grupos menores da igreja, aí conversar, trocar ideias sobre isso, um ajudar o outro, porque é uma questão bem complexa. Agora, muitos pais estavam fazendo exatamente isso, transferindo a responsabilidade para a igreja. A igreja, ela tem uma função catequética no púlpito, nas salas de aula, mas, meu amigo, eu te pergunto, qual é o impacto de você ter uma pregação no domingo, quiçá duas, uma escola bíblica de 40, 50 minutos no domingo, e durante a semana inteira, nada, absolutamente nada. Porque o que adianta seu filho conhecer a história de Sansão, de Daniel, de Davi, mas ele não sabe, por exemplo, a justificação pela graça somente, doutrinas basilares da nossa fé, história. Perfeito. A gente tem que investir tempo nisso, porque senão a gente vai perder. Deixa eu contar uma história para vocês. 28 de janeiro de 1986. O mundo parou para assistir aquela espaçonave, né? A Challenger. Ela decolou ali do Cabo Canaveral, na Flórida, e explodiu. Depois de 1 minuto e pouco de decolagem, ela explodiu, ao vivo. Primeira vez que isso aconteceu. Levantando o voo, explode na frente de todo mundo. Um dia triste, não só para as famílias americanas, mas para o mundo inteiro. Um dos astronautas era cristão. Pai, diácono, que fazia o culto lá todo dia com seus filhos. Estando em casa, ele fazia o culto. Sabe o que esse cara fez? Sempre que viajava? Ele deixava programado o culto. Olha, você vai ler no dia tal esse salmo, você ora, você canta essa música. Ele programava. Não podia faltar. Imprimia nos filhos essa cultura. Ele ia passar aquela temporada no espaço, né? Ele estava uma missão espacial, a gente não vai um dia, o cara não viaja hoje, volta amanhã. A missão, às vezes, demora meses. Ele tinha deixado tudo programado. E ali, de repente, por um desígnio da providência, a espaçonave explode, perdeu o pai. Aí, então, as famílias foram chamadas no Congresso Nacional americano para serem condecoradas. E um dos rapazes que falou naquele dia era filho desse obreiro, desse diácono astronauta. O pessoal fala que crente é tudo ignorante, né? Astronauta, cientista, crente. Vou ler para vocês aqui, eu separei isso aqui para ler para vocês no final. Olha o testemunho desse rapaz no Congresso Nacional Norte-Americano, falando do pai astronauta, diácono, que fazia culto no lar. Meu pai, por um motivo que eu não posso entender, morreu nesse terrível acidente. Mas eu descanso na soberania de Deus e me alegro pelos anos de convivência em nosso lar e o legado que ele nos deixou. A fé em Deus é o tesouro que nos garante a esperança da vida eterna. Espero vê-lo novamente para juntos cantarmos louvores ao nosso Salvador. Isso é emocionante, meu. Agora, como é que deixa o filho na igreja e vai jogar bola domingo de manhã? Fala assim, não, vai lá aprender lá qualquer coisa. Não é assim, entendeu? Agora, essa é uma geração de homens fracos, né? A gente tem o fenômeno do o menino. É o híbrido. Idade de homem, mas comportamento de menino. O grande problema das famílias hoje é que muitas mulheres estão casadas com meninos. Então, os homens precisam amadurecer, precisam crescer. Então, muitas funções da igreja estão sendo lideradas pelas mulheres porque os homens abandonaram o posto, não têm estatura, passam 30 anos na igreja, não conhecem nada de Bíblia, nada de teologia, nada de história. Então, nós precisamos assumir a nossa função como homens no lar. E esse é outro tema, né? Homens pastores, né? E aí recomendo mais uma vez o livro lá do Voddie Baucham, Homens Pastores, Pastores da Família. O Bruno Fileto tem esses livros aí na livraria dele, pode indicar para vocês, livraço. Então a gente precisa assumir essa responsabilidade, gente. Essa é a nossa vocação. E a igreja precisa ter um grupo de homens. Homens aprendendo a serem homens com outros homens. Grupo de homens. Entendeu? Para conversar, para orar, para ler a escritura. Esse é um ministério. A igreja precisa ter esse ministério. Perfeito. Pastor, eu acredito que tem como juntar 3 perguntas aqui. Primeiro, é um pai preocupado, ele tem uma filha de 2 anos, e a preocupação da fase da adolescência, a sedução, e pedindo um conselho prático de como trabalhar isso. E aí,
uma outra pessoa pergunta o seguinte, sobre o culto doméstico, que eu acho que está ligado a essa resposta, né? Uhum. Como fazer para implantar o culto no lar e fazer virar uma rotina prazerosa para a família? Terceira, que eu acho que está ligada também na mesma linha. Qual seria o papel da igreja para ajudar as famílias a terem culto domésticos? Cursos. O que a igreja poderia ajudar nisso aí? Vamos lá. A preocupação desse pai que tem uma criança de 2 anos é uma preocupação legítima. Nós vivemos fora do jardim. Nós vivemos no mundo pós-queda. Há perigos e ciladas em toda esquina. Mesmo se você vivesse na Escócia, na Noruega, na Escandinávia, né? Nos lugares onde há segurança, aqueles países parecem conto de fadas e tal, o perigo existe, só a perfeição no céu. Mas a gente vive no Brasil, para piorar o quadro, né? Em cada esquina um perigo, é uma complicação, você fica desesperado quando você começa a ver os números, as informações. Meu filho, eu falei para você, está fazendo 16 anos, daqui a 2 anos está na faculdade, e aí, vai para onde? Vai como? Vai dar um carro para dirigir, cada esquina um bandido. É tanta preocupação, você fala assim, meu Deus, se eu estiver pensando nisso, eu vou adoecer. Então, a gente precisa confiar na soberania de Deus, no poder de Deus, tomar os nossos cuidados, as nossas preocupações, as nossas responsabilidades. E a melhor contribuição que a gente pode dar para os filhos, repito, ensinar o evangelho, né? E ensinar o evangelho implica apresentar as doutrinas da fé, a afeição pelo Senhor, prudência, responsabilidade, né? Enfim, essas coisas todas, e descansar na providência, porque senão a gente não vive. E o culto no lar, ele acaba sendo um instrumento, porque os filhos vão aprender não apenas elementos cognitivos, né? Informações sobre a Bíblia e tal, mas vai fazer um banco de memórias. Daqui a 10, 20, 30 anos, seus filhos contarão para os seus netos. Meu pai nos reunia e lia a Bíblia com a gente, eu lembro dessas histórias, meu pai cantava. Eu tenho memórias de canções que nós cantávamos, eu tinha 5 anos de idade. Então, essas coisas são extraordinárias. Agora, como fazer isso na prática? Repito, eu posso até mandar para vocês um roteiro. Eu prego o sermão aqui no domingo, na terça-feira eu envio o roteiro para a gente estudar o sermão do domingo, nos grupos menores, no culto no lar. Eu posso mandar um para vocês aí daqui a pouco, o Felipe pode caminhar. E aí, o que é importante no culto no lar? Tem que ser informal, prático e breve. Não pode ser uma coisa de 2 horas, passar de 1 hora, tem que ser uma coisa simples. Então, tem que ser realmente prazeroso. Sentar com formalidade. Então, fazer uma oração, cantar uma canção, 2 canções. Não tem ninguém para tocar, coloca lá na internet para tocar lá a música, a gente balbucia lá com os meninos, canta e tal. Se alguém tiver um instrumento ali, até interessante, tirar tablet, essas coisas, bota os filhos para aprender instrumento musical, teclado, violão. Isso é tão gostoso, tão prazeroso. A família ali com o violãozinho arranhando, cantando. Lê uma porção do Salmo. Pega um devocionário. Pô, pastor, não sei pregar, não sei dar um estudo. Não tem problema. Nem todo mundo tem habilidade para pregar, para dar aula. Pega um devocionário, tem tanta coisa boa, né? Os catecismos. Pega o catecismo de Heidelberg, prático, 52 semanas. Lê lá a pergunta, a resposta, tem os versículos bíblicos embaixo. Então, vai lá, você procura aí, parte tal, a criança vai manusear a Bíblia, aprender a manusear a Bíblia. Tem filho de crente procurando Coríntios, no Antigo Testamento, procurando Josué lá no Apocalipse, não tem condição, gente. Manusear a Bíblia. Então, vai lá. Então, e aí a família vai se adaptando a esse processo, vai criando rotina. Eu sei que não dá, às vezes, para fazer 7 dias na semana. A gente vive num mundo complicadíssimo, sobretudo quem mora em grandes centros urbanos, né? Os horários são trocados, o pai está chegando, a mãe está saindo. Às vezes cada família tem que ver qual é a sua realidade. Mas o ponto é, tem que começar e perseverar e fazendo as adaptações. Naquele dia que você for tentado a desistir, falar assim, hoje eu estou cansado, ou teve um mal-estar lá entre o marido e a esposa, não, vamos fazer hoje não, tal.
não se deixa pôr o sol sobre a vossa ira. Chegar, reconciliar, o que temos que fazer. Então, assim, vai criando o hábito, vai criando a cultura. Isso vai se estabelecendo, a família vai fazendo. É assim que a gente tem feito lá em casa e tem sido uma bênção para nós. Temos as nossas fraquezas, não fazemos todos os dias, às vezes não dá, mas o culto doméstico faz parte da nossa agenda lá em casa. E tem sido uma bênção. Joia. Pastorzão, tem mais uma pergunta aqui. Pastor, chega um momento em que insistir com o filho para ir à igreja causa momentos extremamente tensos e conflitos severos no ambiente familiar. Devemos desistir dessa prática e dedicarmos mais tempo à oração, no sentido de Deus abrir os olhos dos nossos filhos? Como agir com sabedoria em situações como essa? Essa é uma boa pergunta também. Todas elas foram excelentes. Quem fez está de parabéns. Vou contar uma experiência. Eu nasci no lar em que os meus pais se casaram, ambos crentes, membros de uma igreja batista. Mas em algum momento, logo depois do meu nascimento, meu pai se afastou do evangelho e hoje ele voltou para o evangelho, já é um senhor de idade, mas por muito tempo quem assumiu a função de instruir os filhos no evangelho foi a minha mãe. Então, minha mãe é uma bênção. E eu lembro que aos domingos eu morava ao lado da casa da minha avó. No domingo, meus primos todos vinham, e época de final de ano, então, muita gente vinha de outros estados, família grande. E eu queria ficar com os meus primos e tal, queria ficar ali. E domingo não tem conversa. Domingo é dia de ir para a igreja. E eu era criança, talvez tivesse 10 anos, um pouco menos, um pouco mais. Acho que menos. Eu ainda morava naquela casa lá, eu devia ter uns 9, 10 anos. E eu lembro que uma manhã de domingo eu fui muito contrariado para a igreja, eu, minha mãe e meu irmão. E morávamos relativamente perto da igreja, dava para ir caminhando. E eu fui muito contrariado. As crianças não são anjos, são filhos de Adão. Pecam, que é uma beleza. E eu fui muito chateado aquele dia. E eu disse uma coisa para minha mãe, rapaz, que eu imagino que deve ter partido do coração dela. Eu disse assim, não sei de onde eu tirei aquilo, mas eu disse para ela assim, quando eu completar 18 anos, nunca mais eu piso meus pés na igreja. Eu estava indo forçado. Eu não queria ir. Meu coração não estava ali. Nossos filhos não são regenerados. Mesmo aqueles que vão com alegria, que ficam cantando lá. É um processo. E há os que são rebeldes, que não querem mesmo. Eu tenho crianças aqui na igreja que os pais falam, pastor, é uma luta. Eles não querem vir. O que faz? Deixa em casa, no videogame, domingo? Deixa em casa na internet? Deixa em casa dormindo até meio-dia? E fica esperando um anjo descer do céu e falar, rapaz, vá para a igreja. Eu vou dizer, então, o que minha mãe me disse naquele dia. Hoje, você vai forçado, mas haverá um dia em que o que você hoje está fazendo forçadamente, você vai fazer com alegria, porque Deus vai te dar um novo coração. Todo dia eu dobro meus joelhos e peço a Deus que te dê um novo coração. Sabe o que aconteceu quando eu completei 18 anos? 2 dias depois, eu fui para o campo missionário. Eu me converti aos 14 anos e meu sonho era completar 18 para poder ir para o campo missionário. Eu servi numa missão que trabalhou no interior do Ceará, no Piauí e no Maranhão, com 18 anos de idade, pregando evangelho em escolas, hospitais. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa é uma opinião pessoal. Eu não deixaria o meu filho em casa porque ele não quer vir para a igreja. Não amarraria ele, não violaria isso dessa maneira, amarrar e colocar ele amarrar no banco. Mas mesmo teria uma conversa olhando nos olhos dele, falar, olha, você está sob a minha responsabilidade. Você precisa ir, eu quero que você vá. Você vai me acompanhar. E ele vai te obedecer. Agora, ceder aos caprichos de uma criança, a estutícia do coração, eu acho temerário.
Então, ore pelo seu filho, ore pela sua filha e faça todo esforço para que ele venha. Calvino dizia que a igreja é uma escola e uma mãe. Uma escola que instrui, uma mãe que acolhe. É na ambiência da igreja que a maioria das pessoas se converte. A pessoa pode se converter num culto no lar, lendo a Bíblia sozinha, enfim. Mas boa parte das pessoas se converteram onde? No ambiente da igreja, ouvindo a pregação do evangelho. Então, poxa, meu filho vai adolescente, fica lá sentado, dorme, não presta atenção, fica... Tira o celular dos filhos na igreja, gente, pelo amor de Deus. Deixa lá sentado para ouvir a pregação. Em algum momento, a graça soberana vai se manifestar. Então, assim, recomendação para fechar. É o que eu busco fazer com o meu aqui. Vamos para a igreja. Você tem a semana toda, mas domingo você precisa estar com a gente lá, participando do culto público de adoração a Deus. Amém. Coisa boa, pastor. Irmãos, alguém aqui no Zoom tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui também no YouTube. Pessoal do YouTube aí, se vocês têm alguma pergunta, manda para mim aqui. Pode colocar aqui no comentário do YouTube mesmo. Alguém aqui? Renata, você está querendo fazer pergunta? Não, balançou a cabeça ali. Eu acho que não, então. Deixa eu só ver, confirmar aqui. Pastorzão, então, meu irmão, que coisa boa, coisa maravilhosa. Foi uma bênção. Nós vamos colocar no YouTube depois essa pregação. O Daniel já colocou no grupo da igreja as 2 pregações que o senhor fez a sugestão aí, já está lá no grupo da igreja. Uhum. E nós queremos agradecer a Deus. Nós vamos orar, depois nós vamos tirar uma foto com todo mundo aqui, tá bom? Vamos sim. Deixa eu ver se eu te mando um negócio aí para você compartilhar com o pessoal. Deixa eu ver se eu acho aqui. O senhor vai mandar no meu zap? Vou te mandar no zap. Deixa eu ver se está aqui. Legal. Pessoal, pode abrir aí a câmera aí para a gente tirar uma foto aí com o pastor Judy Clay. Isso. Pastor, olha, você não leu o Salmo 19? Li. Abre essa tela que eu te enviei aí. Olha o meu roteiro aí para vocês. Mas abriu onde? No Zap? Eu botei e te enviei lá pelo Zap. Deixa eu ver se vai aí, porque eu tô com... Não, no Zap não veio, não. Eu tenho uma pergunta para fazer o senhor aqui ainda de fechar, hein, cara? Tá chegando aí. Tá chegando? Deixa eu ver. Ah, tá, porque eu desliguei o celular. Agora vai. O celular tá desligado. Mas eu não vou conseguir abrir aqui, não vou? Não, vai sim. Aí você agora já foi. Você abre o arquivo e compartilha aí, só para mostrar para você uma dinâmica aí do grupo pequeno. Tá, deixa eu colocar no AirDrop aqui para jogar lá pro computador. Não é isso? Ativar aqui. Pastor, enquanto eu tento fazer isso aqui, o texto de Josué 24, que o senhor leu, é muito curioso, porque antes da renovação da aliança, o Josué diz assim: agora, pois, temei ao Senhor, versículo 14, né? E servi-o com integridade e com fidelidade. E aí tem uma parte desse versículo que me chama muita atenção. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito e servi ao Senhor. Eles trouxeram deuses, o povo de Deus. Então, e Josué chama eles para fazer uma renovação. É lógico que hoje a gente não se dobra diante de uma estátua, né? Mas a idolatria, como o senhor mencionou, Calvino dizia que nosso coração é uma fábrica de ídolos, né, pastor? Meu amigo, há mais ídolos no nosso coração do que no panteão grego. Então, esse deitar fora os ídolos é fazer realmente uma higienização, uma faxina. Então, quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, esse compromisso nós todos precisamos fazer diante de Deus. Há muitos ídolos. Então, assim, a gente precisa fazer um autoexame. Falar assim, eu tenho misericórdia de mim, eu quero adorar somente a Ti, não os ídolos que a minha mente caída forja e corre atrás.
e para que a gente seja bem-sucedido nessa missão de transmitir aos filhos a herança da fé, e ele não vê, e para que eles não vejam em nós esses altares aos deuses pagãos, né? Não estou falando que a gente vai ficar se curvando diante das imagens, mas se eu tenho mais tempo para o trabalho, né? Se eu faço do trabalho um ídolo, os filhos estão observando isso, né? Se eu tenho mais prazer em ganhar dinheiro do que ler uma porção da Escritura, os filhos estão vendo isso. Os ídolos estão aí. Os ídolos não são coisas ruins. Esse que é o grande problema. Os ídolos são coisas boas que acabam tomando lugar indevido, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de ídolo, a gente está pensando em coisas ruins, né? Coisas boas. Os próprios filhos podem ser ídolos. Eu vejo na internet direto, no Facebook, meu filho, minha vida. Meu filho não é minha vida. Eu amo meu filho, mas não é minha vida. Quer dizer que se Deus tomar o seu filho, acabou a tua vida? Então, assim, Abraão teve que sacrificar o filho. Sacrificou no coração, e o Senhor devolveu a ele. Então, assim, os próprios filhos, a própria família pode ser um ídolo. São coisas boas, mas que podem ocupar o lugar de Deus. Então, deitar fora os ídolos é um exercício extraordinário e necessário que a gente precisa fazer para seguir em frente na missão aí de cuidar da família adequadamente, né? Bem, eu acho que eu não, último. eu acho que eu não vou conseguir, pastor. Eu sou meio pato aqui. Se você me deixar aqui, eu compartilho. Deixa eu ver aqui, ó. Então faz aí, por favor. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Se você ativar, eu coloco aqui, só para mostrar rapidinho antes de a gente orar. Então vamos lá, vê se dá agora. Agora sim, deixa eu ver se eu acho aqui. Por favor, alguém pediu o exemplo, você está aí com... Compartilhar a tela, deixa eu ver aqui se eu acho. Apareceu aí, não? Apareceu. Aí, tá vendo? Isso aqui é um roteiro, ó. O Deus que se revela, foi o salmo que eu preguei domingo passado. Então, tempo de orar. Tá aí, planejado. 1 minutinho. Chegamos ao final do mês de maio, vamos agradecer a Deus pela família. A pessoa faz uma oração. Tempo de trocar ideias. Qual foi o lugar de beleza natural mais impressionante que você já visitou? Eu estou falando sobre a criação como teatro da glória de Deus. Então, cada um compartilhou. Tal lugar, eu gosto muito das montanhas. Enfim. Aí tem um tempo de oração, colocamos 10 minutos, né, para agradecer ou fazer algum pedido. Tempo de compartilhar, 20 minutinhos aqui, ó, que a gente faz uma introdução ao sermão, né? Tem aqui já um parágrafo, mas 20 minutos aqui é o limite, tá? Pode ser menos e tal. E aí a gente tem lá os pontos do sermão. Deus revela sua glória na criação, Deus revela sua graça na palavra, o impacto da palavra no coração do homem. Aí tem as perguntas, sempre no final de cada parágrafo, perguntas que têm um corte mais aplicativo. E no final, tempo de igreja, né? Falando sobre alguma coisa que vai acontecer durante a semana e tal. E aí, em algum momento, a gente lê, canta uma canção. Isso aqui é um roteiro. Então, por que é bom o sermão do domingo? Porque ajuda a igreja e as famílias a prestar atenção no sermão e a meditar no decurso da semana. Isso aqui não é nada novo, isso aqui é tradição da igreja. Então, a gente precisa resgatar. Então, está aqui um modelo para vocês aí, prático. Então, assim, aí você tem que adaptar, né, o tempo, mas, sim, não pode passar de 1 hora. Tem que ser uma coisa simples, informal, breve, mas não precisa ser, estou falando simples, não precisa ser rasa, né? Pode falar com profundidade e tal, mas tem que ser uma coisa prática, é o que eu quero dizer. Né? A liturgia da igreja fica para o culto público, formal, comunitário, mas o ambiente do lar é uma coisa informal. Entendeu? Enfim, eu te encaminhei aí, fica aí para o pessoal. Não, eu compartilho depois, coloco lá no grupo. Beleza. Então tá bom. Se o senhor puder fechar o compartilhamento. Essa aqui, né? Isso. Pronto, vamos voltar para cá. Vamos orar, pastor, e depois a gente tira uma foto juntos aí. Tá ok? Tá bom? O Rômulo, presbítero Rômulo, vai orar por nós. Agradeça a Deus aí, meu irmão, por essa palavra e peça para Deus nos ajudar aí nesse desafio. Amém.
Santo Deus, eterno Pai, te adoramos, ó Pai, por esse momento de estudo na tua presença, Pai, esse momento de aprendizagem, Senhor, na tua palavra, que o Senhor possa estar nos ensinando, Pai, cada vez mais a nos comportar e assumir o compromisso diante de ti e diante de nossas famílias, Pai, de sermos líderes, Pai, de sermos guias, Pai, dos nossos filhos, Pai, das nossas famílias, no seu evangelho, Senhor. Pai, te adoramos pela sua misericórdia em nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, por termos essas condições, Senhor, de estar diante de ti para aprender mais, Senhor, por essa liberdade que o Senhor nos dá, Senhor. Pai, te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém, amém. Meus irmãos, estão com as câmeras abertas aí? O Eduardo aí, que coisa boa, Eduardo. Você está aqui com a gente, cara. Um cliente e amigo está aqui participando com a gente também. Queridos, Deus abençoe todos vocês. Amanhã, se Deus quiser, o pastor Enisiel Peixoto, que é lá da Didaquê, pastor. Você conhece a editora Didaquê? Conhece, né? Conheço. Isso, ele vai estar com a gente. Boas revistas. Vai compartilhar com a gente amanhã, se Deus quiser. Uma ótima noite para todos. Pastorzão, receba um abraço de todos nós. Obrigado, gente. Deus abençoe. Fica na paz. Tchau, tchau. Deus. Tchau. Boa noite. Valeu, pastor. Valeu. Boa noite.